E nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade e agradecermos por estarmos aqui reunidos mais uma vez para o Evangelho dessa noite, que possamos nos tranquilizar, serenar nossos corações, nossas mentes, para receber toda essa energia, toda essa vibração tão positiva que a espiritualidade nos ampare sempre. Que assim seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Então vamos começar os nossos estudos de hoje, e eu trouxe para a gente sobre essa questão da convivência social, até mesmo antes de acontecer essa situação conosco do nosso canal ter sido excluído lá do YouTube, e vem essa reflexão para a gente de como conseguiríamos ou como conseguimos lidar com a sociedade, com os outros, com as pessoas. E aí a gente se pega pensando, nossa, mas eu sou espírita, nossa, mas tenho tanto conhecimento, estudei, né? Participo bastante de palestra, e aí? Como eu vou lidar com determinadas situações que nos acontecem no convívio com outras pessoas? E aí eu começo refletindo com vocês da questão 766 do Livro dos Espíritos, que pergunta: a vida social está na natureza? E os Espíritos respondem a Allan Kardec: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, primeiramente, a gente precisa destacar o que vem a ser sociedade. É inicialmente onde o espírito renasce corporalmente. É impossível separar as sociedades do mundo material e a do espiritual, pois são componentes de um ecossistema universal. Então, nós temos sociedades nas duas dimensões, se assim a gente pode chamar. E fora que, no mundo material, essa comunicação que a gente consegue ter com tantas tecnologias hoje, a gente consegue se comunicar com quem estiver no outro lado do planeta, né? E ainda no Livro dos Espíritos, nós temos a informação de que o homem tem que progredir. E é-lhe necessário o contato com outros homens. Então, pensando assim, no século XX, haviam
6,5 bilhões de almas reencarnadas. Mas na pátria espiritual, no mundo espiritual, estavam com 24 bilhões de espíritos. Bom, desse total 30 bilhões, no século XX, tinha uma estatística de que apenas 1% desses espíritos todos, encarnados e desencarnados, 1% somente eram espíritas. Então, a pergunta fica: o que representa ser espírita em pleno século XXI? Qual será a nossa postura como cidadãos perante as inumeráveis tragédias e problemas sociais que afligem todos os continentes? E aí cabe a gente também pensar no conceito de cidadania, porque a cidadania é a prática da convivência social, com cooperação e cumplicidade. Praticarmos a cidadania significa integrarmos nas relações de forma construtiva e solidária. Bom, mas então seria essa convivência, como nosso título de hoje, um canal de oportunidades para a evolução do nosso espírito? Entendendo, estudando o espiritismo, vivendo os conceitos espíritas que a gente já conhece, podemos sim pensar na importância do ser conviver com outros seres. E pensando no progresso, tanto nosso quanto do planeta, torna-se imperativo pensar na formação do homem de bem, em sua participação consciente e responsável diante da sociedade em que vivemos. Allan Kardec já havia estudado e conjecturado sobre o assunto. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração. Essa semana mesmo estou acompanhando minha filha no curso básico, para ela já começar a engrenar nos cursos da doutrina, e a nossa professora comentou o quanto a pandemia fez a gente relembrar o que é conviver em família. Fez a gente lembrar de como viver em família. Como vou viver dentro do mesmo teto com aquelas pessoas que eu deveria estar vivendo, deveria estar relacionando com eles, mas que na nossa vida diária a gente acabou perdendo um pouco o fio da meada, e a pandemia fez justamente o quê? Bom, agora vocês vão ficar aí, confinados, trancados, vão conviver, vão viver em si, vão viver lá, pai, mãe, filhos, crianças. A gente não podia sair, a gente estava confinado, e muito se valorizou, mesmo após uma grande melhora da pandemia, apesar dela ainda estar aí se manifestando, muito se valorizou esse convívio entre as pessoas. Hoje se dá mais valor para isso. Então, eu vejo a oportunidade aí. Eu vejo que quando convivendo com outras pessoas, relacionando-se com outras pessoas, aprendemos outras formas de observar os fatos de nossa vida. Olhar de outro ângulo para as coisas que nos acontecem, pois uma mesma situação, sendo vivida por duas pessoas diferentes, pode dar resultantes de experiências diferentes. Cada um vai enxergar de uma forma. E quando eu estava estudando sobre esse tema, eu conheci um economista, político e professor francês chamado, talvez alguém aqui do grupo já até conheça, mas foi
novo para mim, mas eu achei muito interessante. Ele se chama Jacques Lucien Jean Delors. Ele publicou um relatório enquanto ele estava na Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da Unesco, com o seguinte título, o relatório dele: Educação, um tesouro a descobrir. E ele explorou 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A partir desse relatório, o professor apresenta um caminho para a formação do ser humano. E estudando o Espiritismo, nós podemos observar que Kardec nos mostra que conhecer melhor essa doutrina, há diversas e inúmeras formas de consequências para a vida do ser humano. Conhecer a doutrina, conhecer essa forma de conviver, conhecer esse caminho na formação do ser humano, pois vai nos ajudar a entender melhor os mecanismos do universo. Kardec também coloca na conclusão do Livro dos Espíritos sobre a segurança nas relações sociais, como fator essencial para a felicidade. Isto nos ajuda a compreender o papel que a boa convivência tem em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai, Santo Agostinho nos trouxe que nosso planeta possui os estímulos necessários para o crescimento intelectual e moral. Então ele diz assim lá no Evangelho: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Ou seja, o crescimento moral se expressa nas relações sociais, no trato que o homem tem com as pessoas à sua volta. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 886, os Espíritos esclarecem que a caridade entendida por Jesus se tratava de benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Mostra-nos o caráter da boa convivência e da segurança nas relações sociais. Então, a arte de bem viver é um passo essencial para a construção de um mundo mais feliz. É a oportunidade que temos de experimentar, em parte, a felicidade que os espíritos mais elevados têm em mundos superiores. Como exemplo, temos o vento. Ele é uma das mais extraordinárias forças da natureza. Ele não pode ser evitado, pois se manifesta de formas diversas e, quando atinge determinado volume, torna-se um poder irrefreável. O vento agrega-se facilmente e se une a outras correntes, transformando-se em ventania, a qual sopra com ímpeto e continuamente. Devemos
ser capazes de abrir mão de nossos valores pessoais por algum tempo e de nos unir aos nossos semelhantes, atuando como elemento comum, assim como o vento faz para se transformar em vendaval. Compete a quem já se encontra nas lides da espiritualização, aqueles que já estão conhecendo um pouquinho mais dessa doutrina que a gente tanto prega, que a gente tanto acompanha, o dever de abrir janelas para o mundo. De que forma? Atestando com o nosso exemplo o esplendor da mensagem rediviva do amor, em plena forma de viver como cidadãos do universo. Então, nessa reflexão de hoje, a gente pode sim pensar, sim, é muito difícil conviver, muito difícil ter as relações sociais, mas se faz necessário para o momento que estamos vivendo no planeta, no estágio em que estamos, como estamos, em que nível estamos, o grau de conhecimento que temos. Ainda se faz necessário. E cidadãos do universo. A gente precisa lembrar que a gente não convive somente com os seres as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, algumas da nossa cidade, não. A gente convive com seres de todas as esferas, de outros continentes, de outras dimensões. Então, vivamos com amor, vivamos com mais reconhecimento do que esses canais de comunicação, essa vivência pode nos proporcionar de experiência, de oportunidade de evolução, de oportunidade de crescer espiritualmente. Então ficamos com essa mensagem de hoje. Agradeço a todos, uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês. Que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária, que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando aos nossos mentores, guias espirituais, que nos envolvam com um manto de luz, fazendo a limpeza em nossos chakras e centros de força, nos trazendo equilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos pedir que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos lares, fazendo uma limpeza, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade de nossas casas. Que essa luz envolva os nossos vizinhos, todo o nosso quarteirão, toda a nossa cidade, todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus chegue a todos os lugares onde estão havendo guerras, conflitos, para que possam ser apaziguados. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares onde esteja havendo conflitos e desavenças.
Que a luz de Deus e de Jesus envolva todos os corações que neste instante estão em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus envolva todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue a todos os hospitais, auxiliando a todos que ali se encontram, de acordo com a fé, o planejamento encarnatório e o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus chegue até o Dr. Wagner, auxiliando na sua cura. Que a luz de Deus e de Jesus possa iluminar todos os lares das nossas listas de vibração, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, planejamento encarnatório e o merecimento de cada um. E neste instante, gostaríamos de rogar às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, para que através dessas águas tenhamos o fortalecimento no corpo físico, no mental e no espiritual. Rogamos também que nos abençoe com uma excelente noite de sono, que nos dê um excelente dia amanhã, um excelente final de semana. Na paz de Deus, na paz de Jesus. E agora agradecemos a vós, ó Pai, por tudo quanto recebemos nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, ó Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir
a vossa santa e divina imagem. Que assim seja.